a nossa apostila, eu sempre achei ela bem resumidinha, e nessa parte de fusão, fissão nuclear, né, decaimento radioativo, eu vi que ela está bem completinha. Antes de falar um pouquinho mais então sobre decaimento radioativo, meia-vida, um último tópico que eu acho que não tem na apostila que vale a pena pelo menos fazer um comentáriozinho. Raro de aparecer, mas eu acho que já apareceu mais efeito Compton no vestibular do que acoplamento de molas. É uma coisa de mecânica, então não podemos dar sopa pro azar. Efeito Compton. O pessoal começou a fazer um experimento no laboratório, que era um experimento relativamente simples. Pega um alvo de carbono, um pedacinho de carvão, uma esferinha de carvão, e faz um raio-x bater com uma certa frequência nesse alvo de carbono. O que a gente percebe é que parte do raio-x passa reto. Esse raio-x que passou reto, ele continua com a mesma frequência que ele chegou, mostrando que ele não interagiu com os átomos que estavam no alvo. O que incomoda no efeito Compton é que quanto maior for este ângulo de espalhamento, tá vendo? Ó, tem um ângulo θ aqui, ó, θ1, aqui já tem um ângulo θ2. Fina esse ângulo que eu fiz aí, se eu quisesse fazer um θ seria diferente. θ1, θ2. O que a gente percebe? Esse raio-x que passou reto, ele continua com a frequência F, frequência de chegada, tá vendo? Porém, esse raio-x que bateu no alvo e se espalhou para cima, ele já tem uma frequência F2 menor que a frequência F, ou F1. Menor que a frequência F. Esse raio-x que espalhou com o ângulo θ2, espalhou mais do que esse raio aqui, ele tem a frequência F2 que é ainda menor que a frequência F1. E o que eu te disse a respeito da frequência de uma onda? Foi nós que estudamos ondulatória? Fui eu que te mostrei ondulatória? Não, sou ciumento, tu sabe, né? Polacão disse o que sobre ondas? O que é a carteira de identidade de uma onda? É a frequência. Quando eu gero uma onda, ela refrata, reflete, interfere. E no final das contas, a criatura está com a mesma frequência. Pode ter aumentado ou diminuído de velocidade. Pode ter aumentado ou diminuído de intensidade. Pode ter mudado de direção. Mas a frequência de uma onda é a mesma. Do início ao fim. Do nascimento à morte. Cuidado, tem aluno que confunde com o fato de, por exemplo, eu poder falar, fingir que minha voz é grave, né? Oh, bom dia pessoal, então, vamos ter uma aula de física. Eu fiz uma frequência menor. Aí o aluno se confunde, o senhor não falou que a frequência era sempre a mesma? Depois que a onda foi emitida. Se eu falo agudamente, como eu sempre falo, depois que eu falei, até o som se extinguir, ele continua com aquela última frequência que eu emiti. Se eu berro gravemente, até o som se extinguir, a frequência era baixa, assim como eu gerei. Então eu fico lá insistindo para não decorar, né? A carteira de identidade de uma onda é a frequência de uma onda não muda, frequência de uma onda não muda. Aí lá no final do ano tem uma aulinha de física moderna chamada efeito Compton. Aí eu digo para o sujeito que o raio-x chegou com uma frequência, o raio-x que passou reto continuou com a mesma frequência, o que era de se esperar. Agora, como que tu vai explicar para o cara que decorou que a frequência da onda se mantém constante? Como é que tu vai explicar para ele que quanto mais o raio-x se espalhou, raios X espalhados pelo alvo? É que nem pegar um jato d'água, bater numa coisa e a água se espalha para tudo que é lado. O raio, alguns vai para a mangueira, né? Molhando algum objeto. Alguns jatos de água passam por cima, por baixo e continuam reto. Mas os jatos de água que atingirem em cheio no alvo vão se espalhar para tudo que é lado, né? Alguns até podem retornar. Isso pode acontecer aqui também, um pouco do raio-x voltar. O que eu queria que tu percebesse comigo é que quanto mais inclinado está o raio espalhado, menor é a sua frequência. O que nós vimos a respeito da energia da partícula, do fóton? A energia de um fóton é H vezes F. H é a famosa constante de Planck. E o F é a... Se eu estou te dizendo que quanto maior esse ângulo de espalhamento, menor a frequência, maior ou menor a energia? Menor a energia, né? Quer dizer que esse raio-x, quando atingiu o alvo de carbono, perdeu energia. O que nós vimos no efeito
fotoelétrico. O fóton bate no elétron e arranca o elétron. Transfere parte da sua energia para o elétron. Só não transfere toda, porque o metal cobra uma parte da energia para ter o seu elétron arrancado, certo? No efeito Compton, a gente também percebe que quando o raio-x atinge o alvo de carbono, elétrons são ejetados para cá, né? Mas se eu estou pegando fótons vindo aqui para cima, tu deves entender que era como se duas bolinhas de sinuca tivessem se chocado. Veio uma bolinha, a bolinha branca de lá, com uma certa velocidade, e tinha uma bolinha aqui. Quando essa bolinha branca bateu aqui, essa bolinha, a bola 8 aqui, veio para cá. Só que a bola branca, depois de bater na bola 8, tem a tendência de ir para cima, concorda comigo? Concorda que se no jogo de sinuca eu bato a bolinha branca inclinada na bola 8, se a bola 8 vem para cá, a tendência da bola branca é ir para cima, certo? Tu concorda que quando a bola branca atinge a bola 8, parte da energia dela é transferida para a bola 8? Acabou! Se o raio-x é um fóton, é uma balinha de luz, quando essa balinha atinge um elétron que estava orbitando o núcleo do átomo do carbono ali, se esse elétron é ejetado para baixo, se a energia do fóton era suficientemente alta, é possível que tenha sobrado energia para esse fóton continuar. Só que se ele transferiu parte da energia dele para o elétron, se ele perdeu energia, já que o H é uma constante, isso vai se manifestar com a redução de... Claro! Então tu vê, tu não pode pitolar. A frequência de uma onda se mantém constante, sim. Mas na física moderna, nós estudamos que as ondas são partículas. E se uma partícula se choca com a outra, ela pode transferir energia. E se ela perdeu energia, pela equação de Planck, a gente percebe que a frequência diminui. Aí tu entende por que esse raio não mudou de frequência. Esse raio não mudou de frequência porque ele não bateu em nenhum elétron em cheio. Aí não transferiu energia, continuou com a mesma energia. Esse cara aqui, ele pegou de raspão no elétron. Como ele pegou de raspão, ele desviou menos. E transferiu menos energia. Por isso que a frequência dele diminuiu um pouquinho. Esse cara bateu mais em cheio no elétron, né? Como ele bateu mais em cheio no elétron, o elétron dele foi desviado para baixo. E já que ele transferiu mais energia, a frequência dele diminuiu mais em relação a esse ângulo, a esse outro raio que espalhou num outro ângulo. O efeito Compton serve para nos mostrar, mais uma vez, que as radiações eletromagnéticas também têm caráter corpuscular, não são só ondas, são entidades duais, têm caráter corpuscular e ondulatório. E o efeito Compton deixa muito claro que existe um choque mecânico entre o fóton e o elétron. E quanto maior o ângulo de desvio, mais em cheio foi a pancada, mais energia eu transferi, menor é a frequência final. Então, o efeito Compton vem nos mostrar uma última vez que as radiações eletromagnéticas têm caráter de corpo também. Ah, professor, né? Então não dá para decorar que a frequência se mantém constante. Em ondulatória dá, meus amigos. Em ondulatória tu vai decorar que a frequência se mantém constante do início ao fim. Em física moderna, se te falar de raio-x batendo em alvo de carbono, falar de raios espalhados, aí mudou a brincadeira. Aí tem que entender o raio-x como uma partícula. Se diminuiu a frequência, perdeu energia. Transferiu parte da energia para o elétron que está sendo ejetado. O professor está me dizendo que dentro do efeito Compton também tem efeito fotoelétrico? Sim, né? Um fóton de raio-x ejetou um elétron. Só que parte da energia ainda restou. Só que como diminuiu a energia, diminuiu a frequência. Nada demais. Efeito Compton. Um último detalhezinho aí de física moderna que não está no material, faça algumas anotaçõezinhas, está mais que o suficiente. Vamos, de repente agora, discutir algumas coisas que a apostila traz para a gente. Eu quero discutir com vocês, por exemplo, a ideia da meia-vida de um material radioativo.